Como desenvolver ombros, né? Ombros largos no homem tem uma estética incrível. Ombro é sensacional, porque ombro na mulher e no homem tem um papel extremamente importante, que é dar essa largura para ombros, vai gerar uma cintura mais fina, porque você consegue aumentar essa sensação de que a pessoa é larga na cintura escapular e vai afinar um pouco a cintura. Não só essa sensação, mas aquela sensação boa, né? Você vê mulheres que têm ombros bonitos, geralmente se você acompanhar fisiculturismo você vai ver que as melhores categorias femininas, biquíni, wellness, tem essa função, né? De mulheres com geralmente, claro, muito trabalho de parte inferior, mas na parte superior o que se destaca é o ombro, que dá aquela dinâmica legal. E em todas as mulheres pode ser efetivo para não ficar parecendo que a mulher é quadrada. Então, esteticamente, também é importante na mulher. E no homem, né? O homem que nasce com ombros largos, ele já nasce com uma genética incrível, né? É como se fosse uma região muito importante para nós homens aí que trabalhamos tanto. E ao contrário do que se pensa, no ombro você não consegue colocar muita carga. Então o que você vai ver é que o homem vai fazer ali 50 de cada lado no supino, e lá na hora de fazer o desenvolvimento ele não vai conseguir. Por quê? Porque é uma região, apesar de muito, de muito articulada, é uma região que precisa de cuidados em relação à carga, né? Já com a carga mínima ali, ela já consegue ter uma ativação. E qual que é a principal ênfase aqui quando você vai treinar ombro, né? Quando você vai treinar ombro, você está falando dessa largura. O que dá essa largura? Deltoide medial, deltoide anterior e deltoide posterior. O que dá esse volume de ombro? São essas três porções aqui do músculo deltoide. E outra parte importante de ombro é você ter essa parte de peito clavicular aqui, que vai quase emendando com o ombro, né, que é aquele peitoral superior aqui, essa faixa muscular que vem da clavícula aqui até o húmero, né, que é esse osso do braço aqui, vai dar essa impressão extremamente interessante. Outro músculo, aqui não está mostrando, mas o trapézio, né, que fica aqui, tem origem aqui fica aqui exatamente nesse vão, né, esse vão aqui que está aparecendo a cervical. E o trapézio vai dar essa ênfase. Então você nota, olhando de cima aqui, que o ombro ele tem um limite aqui. Então aquela altura aqui de esse músculo mais alto aqui, que aparece dessa altura de costas, parece uma tartaruga mesmo, aquele trapézio grande, trapézio descendente. É trapézio que vai fazer isso, é treinar ele, encolhimento principalmente. E aqui, para conseguir essa largura, para conseguir essa ombreira aqui, tanto no homem, tanto na mulher, deltoide. Eu vou colocar aqui o deltoide inferior, o deltoide medial aqui para você ter uma noção, né, que é uma região extremamente articulada, e ele tem origem aqui aqui na parte superior aqui da clavícula e da espinha da escápula, né? Então tem essas origens aqui, a inserção lá no húmero. E vamos ver as ações. A principal ação dele é essa aqui, ó, elevação lateral, né? Elevação lateral, você vê que ele tem uma flexão muito boa. Você vê aqui a ação acompanhada da escápula. Só que a região muito sensível que a galera treina muito errado. O que acontece aqui tem que ter muito cuidado ao treinar ombro, né? Se você fizer determinados movimentos de uma execução ruim, quando você eleva aqui o húmero, tem bursas, tem ligamentos, tem tendões aqui nessa região que são facilmente inflamáveis, além de ser uma articulação muito complexa, uma articulação com a base muito instável, e muitas vezes você vê um ombro sendo deslocado, né? Você não vê um quadril sendo deslocado, mas você vê muitas vezes como parecer uma articulação do quadril, porém menos fixa, né? Menos fixa, uma situação que pode ser problemática. Então, cuidado ao colocar carga, não exagera, a progressão é lenta mesmo. Muitas vezes o cara fica meio ansioso porque ele vê ali que ele está treinando e ele só fica naquela carga de 6 kg de cada lado na elevação lateral, e exatamente é dessa forma que acontece, não é tão rápido assim. Outra ação aqui que o ombro posterior pode fazer é essa extensão aqui de ombros. Muitas vezes você faz isso aqui num pull down, né? Você faz isso aqui
em um trabalho de grande dorsal e em sinergia tem esse músculo aqui, certo? E quando você faz ali o pec deck, por exemplo, você está pegando aqui, vamos voltar aqui já que já foi essa ênfase. Ou seja, né, quando você treina ali, principalmente, vamos aos exercícios, né, que você pode fazer. Já falei de elevação lateral, tem um exercício também que pode ser combinado, que é um desenvolvimento, né? Desenvolvimento com barra, desenvolvimento no aparelho, desenvolvimento com halteres. E aqui, ó, o que eu estava falando sobre a questão de proteger o seu ombro, né? Além de buscar hipertrofia, você tem que proteger ele. Por quê? Esse contato entre o acrômio e o húmero aqui, e as bursas, os ligamentos, e os tendões, principalmente aqui, ó, desse músculo supraespinhal, né? Você, ao longo do tempo, pode ser um pouco, né, difícil fazer isso. Essa rotação externa aqui, ó, essa rotação muscular aqui, protege um pouco do impacto. E aqui algumas técnicas que podem te ajudar na hora de fazer o desenvolvimento. E o que a gente mais vê é isso aqui, ó, malabarismo com o ombro. Cai de ponta cabeça. Quem faz crossfit, a gente sabe que o crossfit é uma modalidade extremamente eficaz como treinamento funcional. O crossfit é uma espécie de treinamento funcional, mas a gente sabe que é mais eficaz treinar musculação, porque você consegue menos impacto, menos movimento. Imagina você fazendo um snatch, jogando uma barra de 80 quilos. Aqui nessa posição muita gente não tem essa condição articular e o ombro é facilmente deslocado ali, né? E você tem um impacto absurdo. Então não estou criticando a modalidade efetiva para o que ela foi feita, porém nem assim muito aplicável. Outra dica, né, ao fazer elevação lateral aqui, é não fazer esse aparelho aqui, ó, tem essa máquina, não fazer desse jeito. Vamos supor que você estivesse em pé e segurando o halter, seria a mesma coisa. Quando você encurta aqui, você encurta o braço de torque, né? Você geralmente vai conseguir colocar mais carga, mas essa carga não vai estar sendo tão efetiva assim. Faz com o braço esticado mesmo, você já vai estar conseguindo bastante efeito. E o que eu estava falando, né? O trapézio, esse músculo aqui, ó, fica sendo muito útil para dar essa continuidade. Um bom ombro aqui, um ombro largo, dá continuidade aqui num bom trapézio. E é isso que acontece. Vamos ver o erro comum. Erro comum aqui, ó, que eu estava falando, esse erro comum aqui, ó, bursa, tá vendo? Isso aqui é um bursa, isso aqui é o supraespinhal e o seu tendão. Quando você eleva demais, na elevação lateral, você tem, a partir de 60 graus aqui, ó, você vê que já começa a ficar uma pressão, tá vendo? A bursa totalmente espremida, o tendão totalmente raspando aqui no osso. E esse contato ao longo do tempo vai gerando um desgaste que pode ser prejudicial. Então o ombro é com cuidado, mas dá para fazer uma progressão. Uma estratégia é você aumentar a frequência de treino de ombro, colocando pelo menos 2 vezes na semana. Eu estou tentando hoje em dia fazer com peitoral, mas você pode aumentar essa frequência aí. E uma estratégia para proteger a articulação é talvez treinar 2 dias de perna na semana. Além de ficar com a estética mais completa, você aumenta a questão de produção hormonal, já que um estresse metabólico maior no treino de pernas. Então a dica para ombros talvez seja uma frequência menor, dar descanso suficiente para que essa região aqui, que é extremamente sensível e pode te causar problemas.